Opa pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ilski Vinícius. E dessa vez quem veio apresentar o vídeo de hoje não foi ele. Eu sou o irmão mais novo dele, Victor Gabriel. Vim apresentar um novo quadro aqui no canal sobre aulas de História e Geografia, os conteúdos. Bom, a aula de hoje nós trazemos como tema Demografia, consequentemente Geografia. E bora lá conhecer como é que é a demografia no Brasil. Bom, primeiramente, o que a gente tem que saber é que o conceito de demografia. O que é o conceito de demografia? Bom, o conceito de demografia é uma dinâmica que estuda a população. Aqui no Brasil, a gente tem um órgão de pesquisa muito famoso, o IBGE. O significado da sigla, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber, obrigatoriamente, sobre a nossa população é a origem dela. Bom, por sua maior parte, nós temos brancos, pardos e negros, que são as principais matrizes do Brasil. Bom, como é que surgem elas aqui? Olha, o conteúdo de história se tocando aí no meio de geografia. Os brancos, bom, a gente tem primeiramente os pardos, ou se você quiser denominar como os nativos, indígenas, se denomina como você quiser, eu coloquei aqui no quadro os pardos, né? Cor mais amarelada, ou pode se referir aos asiáticos também. Mas, em geral, os nativos. Os nativos são os primeiros, até porque a data não se tem exata, né? Vai lá desde os primeiros fósseis que a gente encontra de seres humanos na América do Sul. Dando em sequência, nós vemos a chegada dos portugueses, os brancos. Os brancos, os portugueses europeus. E, por último, os negros, os africanos, que são trazidos para o Brasil para trabalhar no sistema da escravidão. Dando sequência, nós já conhecemos a origem desse povo, a composição tem tudo a ver, a origem dessa sequência, a composição. Composição, até as pesquisas do IBGE, até onde nós sabemos nos últimos censos, é de que a maior parte do Brasil ela é negra, devido a milhões de escravos terem sido trazidos da África para o Brasil no período colonial. E, finalizando, de resto, os brancos e os pardos fecham a nossa população, determinadamente os outros também, os estrangeiros, mas até a década de 30 era até onde não se existia tanta restrição aos imigrantes. Dando continuidade, a população do Brasil ela tem uma estimativa de cerca de mais ou menos 210 milhões de pessoas, ou um pouco mais, ou até menos. A gente vai conhecer agora a distribuição dela aqui no Brasil. O Brasil é um país que ele é populoso. O Brasil é populoso. Segundo os dados da ONU, esses são os 7 países mais populosos do mundo. Em primeiro a Índia, que tem cerca de mais de 1 bilhão de pessoas. A China também tem mais de 1 bilhão. Os Estados Unidos tem um pouco mais de 300 milhões. E dando sequência, centenas de milhões, até chegar no Brasil, onde a gente tem, como eu falei antes, mais ou menos 210 milhões de pessoas. A distribuição dela, a gente conhece 5 regiões. Dentre as 5, a mais povoada é a região Sudeste, que é essa região aqui. Temos a nossa região, o Nordeste, o Sul, o Norte e o Centro-Oeste. É povoada, mas será que é populoso? O Brasil é populoso, correção, é populoso. Mas será que é bem povoado o Brasil? Bom, até onde se sabe, crê que da faixa do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, onde nós temos a zona da Mata Atlântica, seja onde moraria mais da metade da população brasileira. E o resto do país, mais para o interior, por serem explorado pelos bandeirantes com o passar dos anos, durante a colonização, o território acabou não recebendo muitas pessoas. E não só pessoas também, né? A gente vai conhecer agora a faixa etária, que ela determina alguns conceitos sobre essa população. Dentre elas, para a gente conhecer melhor o Brasil, nós temos a expectativa de vida do brasileiro. A expectativa de vida do brasileiro está ligada diretamente com a porcentagem de emprego, né, que a gente tem no Brasil, a saúde, é totalmente ligada, o transporte também, com a faixa etária e, por consequência, a expectativa de vida. A expectativa de vida do brasileiro, ela altera constantemente
mas tem uma expectativa mais certa, 75 anos. Principalmente para as regiões que eu citei anteriormente, que eram bem mais povoadas do que o interior do Brasil. Nós também temos as taxas, né? Que são as taxas de mortalidade e de natalidade. Após a expectativa de vida do brasileiro, que a gente conheceu, mais ou menos 75 anos, determinadamente pelo emprego, né, que o brasileiro tem, pela saúde, o transporte, tudo que é adquirido para a nossa vida, dá uma média de 75 anos, de acordo com a idade dos brasileiros. As taxas que a gente vai conhecer agora, elas se referem à taxa de natalidade e de mortalidade, que vocês vão conhecer. Bom, elas não são, como eu posso dizer, não são as últimas formas de descrever essas taxas, tá? Descrever essas taxas. Após a gente descobrir o que é a expectativa, né, do brasileiro, que altera constantemente com o passar dos anos, mas que atualmente é 75 anos, de acordo com o IBGE, a gente encontra as taxas. Bom, as taxas, elas existem dois tipos, especificamente os mais falados, né? Que é o de natalidade e de mortalidade. O de natalidade vai variar de acordo de nascimentos vezes 1000 dividido pela quantidade de habitantes no Brasil, que a gente vai conseguir descobrir a porcentagem da estimativa da taxa de natalidade no Brasil. Mesma coisa acontece com a taxa de mortalidade, só que trocando nascimento por óbito, né? Que as mortes que nós temos aqui no nosso país, a gente consegue descobrir a porcentagem, né? A faixa etária, a gente descobre, né, primeiramente, o que é a faixa etária. A faixa etária, ela vai analisar a quantidade de jovens, adultos, idosos, de acordo com o seu gênero, né? Aqui no Brasil, a gente vai encontrar mais idosos, porque a taxa de natalidade do Brasil vem decaindo com o passar dos anos, e o gênero se encontra mais o feminino, né? Então o Brasil, ele é um país que está envelhecendo e que a maior parte presente são das mulheres, né? A gente vai encontrar aí 50, mais de 50%, 51% aí, de mulheres, com relação a 100%, 49% para os homens. Bom, uma coisa que provavelmente tem muitos livros de geografia que vocês vão encontrar por aí, são as pirâmides etárias, né? Por exemplo, que a gente analisa, desse lado aqui direito eu vou colocar os homens e do lado esquerdo as mulheres. Bom, aí, né, a gente vai encontrar os jovens, os adultos e os idosos. Aqui no Brasil a gente supor que, vamos pegar outro país, né? Finge que esse país aqui existe. Um país que tenha menos jovem, mais adultos e poucos velhos, no caso idosos, né? De homens. Isso vai significar que o país tem uma taxa de natalidade um pouco média, até porque a gente vai encontrar muitos adultos, mas uma taxa de mortalidade bem alta, até porque tem poucos idosos no país. Com relação aos homens, tanto as mulheres vão ter mais jovens, vão ter poucos adultos e poucos idosos. Vai significar que tanto para homem e quanto para mulher, que tem uma taxa de natalidade média, porque nesse caso tem mais jovens, tem médios adultos e poucos idosos, que vai ter uma taxa de natalidade média, assim, né? Média, e de mortalidade, aí sim, vai ter uma baixa. Agora vamos supor que neste país vamos encontrar uma taxa de jovens nessa altura aqui. E nem tantos adultos, uma faixa média aí, né? E quando for falar de idoso, ter vários. Esse aqui é mais ou menos o caso do Brasil.
Porque se a gente pegar aqui para olhar, a gente vai ver que tem poucos jovens, médios adultos, e vamos supor aqui que tenha mais idosos homens, e que tenham muitos idosos. Esse aqui é particularmente o caso do Brasil. Aqui a gente vai encontrar, suponho que tenham mais mulheres e menos homens, só que com mais idosos e menos jovens e adultos. É o caso do Brasil. E então a gente vai concluir a aula de hoje, tirando o fato de que a população brasileira ela tem uma distribuição mal povoado o Brasil, mas em compensação é um país populoso por ser o sétimo, está dentre os 10, tem mais de 190 países aí no mundo de acordo com o ONU, né? 195 por aí. E com relação a homens e mulheres e de crianças até idosos, a gente vai ter uma expectativa de vida média, 75 anos, que pode baixar com o passar dos anos, né? Ou pode aumentar, dependendo do que a gente vai ver nos próximos anos no nosso país, com relação à saúde, emprego e tudo mais, transporte. E que nós temos mais mulheres e mais idosos, tá? Isso é o que a gente pode concluir sobre a demografia no Brasil, demografia básica. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Mais um vídeo no canal Yuski Vinícius. E um grande abraço para todos vocês. Até a próxima. Deixa um like e também se inscreva que ele acabou de pedir aí, né?